Meubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quarta-feira, dia 12/10, com a Liga dos Campeões, onde temos o grupo B, representado pela equipe do Atlético de Madrid, da Espanha, enfrentando a equipe do Clube Brugge, da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Atlético de Madrid é a quarta colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Clube Brugge é a primeira colocada, com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Atlético de Madrid para vencer. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Napoli da Itália, enfrentando a equipe do Ajax da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Napoli, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe da Napoli é a primeira colocada, com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ajax é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Napoli para vencer. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Barcelona, da Espanha, enfrentando a equipe do Internacional da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Barcelona é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe da Inter é a segunda colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Barcelona para vencer. Liga dos Campeões, Grupo B, temos a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha, enfrentando a equipe do Porto de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Bayer Leverkusen é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a segunda colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Vitória Pilsen da República Tcheca, enfrentando a equipe do Bayern de Munique da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Vitória Pilsen é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada, com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Rangers da Escócia, enfrentando a equipe do Liverpool da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Rangers é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Liverpool é a segunda colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Liverpool para vencer. Liga dos Campeões, Grupo D, temos a equipe do Sporting de Portugal, enfrentando a equipe do Marseille da França.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Sporting é a primeira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Marseille é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Dos campeões, grupo D, temos a equipe do Tottenham, da Inglaterra, enfrentando a equipe do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frankfurt, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Tottenham é a segunda colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Frankfurt é a terceira colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Tottenham para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, abaixo de 2,5. Leite pronto com as seguintes sugestões: Atlético de Madrid versus Clube Brugge, casa, Atlético de Madrid para vencer. Barcelona versus Inter de Milão, casa, Barcelona para vencer. Tottenham versus Eintracht Frankfurt, casa, Tottenham para vencer. Rangers versus Liverpool, fora, Liverpool para vencer.